Oi, prof, tudo bem? Então, eu sou a Camille e hoje eu vou fazer uma introdução sobre o nosso trabalho, que é de tumores derivados de células epiteliais, e também vou fazer uma breve introdução sobre o que eles são, esses tumores, e também vou mostrar algumas imagens deles e relacionar com o que eles são. Bom, para começar, eu vou falar sobre os sarcomas. Os sarcomas, eles são tumores malignos e eles se originam nas nossas células chamadas de partes moles do nosso corpo, no qual alguns exemplos são os músculos, as gorduras, os ligamentos, os tendões, os vasos sanguíneos e nervos periféricos. Essa primeira imagem que tem aqui no slide, que tem um corpinho, mostra cada lugar que eles geralmente se iniciam, né? Já os carcinomas, eles são tumores malignos também, eles se iniciam na pele ou nos tecidos, só que eles revestem os órgãos internos. Ele é o tipo mais comum de câncer, ele é o que mais afeta pessoas no mundo, e ele acontece em diferentes partes do nosso corpo, que é, por exemplo, na pele, nos pulmões, no cólon, nos rins, nos pâncreas e etc. Já os apodomas, eles geralmente acontecem no trato digestivo, e eles são originários das células das ilhotas pancreáticas, que também são chamadas de ilhotas de Langerhans, e elas são basicamente 1 milhão de células dispersas entre células sinais pancreáticas, e elas podem ser iniciais ou malignas. Os apodomas é essa imagem aqui de um tecido no slide, e sobre o carcinoma é essa imagem que eu coloquei de um estágio para o outro. Oi, prof. Meu nome é Maria Eduarda. Eu sou do primeiro semestre de odontologia e eu vou falar sobre a epidemiologia dessas doenças que a Camila citou. Bom, o carcinoma bacelar, ele é um câncer de pele comum e apesar de ter baixa mortalidade, ele pode se tornar invasivo e recidivar após o tratamento. A exposição ao sol e alguns outros fatores de risco, como fototipos claros e histórico familiar, desculpa, eles estão associados ao desenvolvimento dessa doença. A prevenção ela envolve o conhecimento dos fatores de risco e o diagnóstico precoce e algumas medidas específicas. O próximo são os sarcomas. Eles são um grupo diverso de cânceres malignos originados de células mesenquimais. Eles podem surgir em diferentes tecidos, como os ossos e os tecidos moles também. Os sarcomas eles são considerados raros, representando apenas 1% de todos os tumores. E embora possam não apresentar alguns sintomas, é possível que eles apresentem inchaço, dor, sangramento e algumas outras sensações que podem ser consideradas anormais. E por último, os apodomas pancreáticos, eles são tumores de ilhotas que provavelmente não se originam dessas células de ilhotas de Langerhans, e não há critério confiável para distinguir benignidade ou malignidade dessa doença, exceto pela presença de metástases. Não existe estadiamento TNM e o prognóstico depende de vários fatores. Esses tumores eles podem secretar alguns hormônios e causar síndromes específicas. A classificação como funcionante está relacionada a síndromes clínicas. O meu nome é Beatriz Custódio e a gente trouxe aqui um artigo científico, né, do sarcoma epitelioide e com alguns aspectos clínicos, fatores prognósticos e sobrevida. Bom, então, o objetivo desse artigo, né, é descrever os aspectos epidemiológicos, clínicos, o tratamento e o prognóstico dos pacientes com sarcoma epitelioide. Bom, alguns métodos, né, foram, eles pegaram 25 pacientes matriculados no INCA com o diagnóstico do sarcoma epitelioide no período de 5 de junho de 1987 a 15 de julho de 2005. Como resultado, a idade mediana foi de 33 anos, variando de 10 a 70 anos. A localização primária mais frequente foram os membros superiores em 12 casos, o tamanho do tumor foi descrito em 19 casos e a mediana foi de 5 centímetros, variando de 1,5 a 15 centímetros. A cirurgia foi realizada em 17 pacientes com 11 amputações. As margens cirúrgicas estavam livres em 15 pacientes, comprometidas em 3 e em 7 não foram relatadas. 6 receberam tratamento com algum tipo de quimioterapia e 14 com radioterapia. Recidiva local ocorreu em 13 casos, recidiva nodal diagnosticada em 9 pacientes e a metastase pulmonar diagnosticada em 7. 6 pacientes realizaram o tratamento oncológico na sua totalidade no INCA. Atualmente, 12 estão vivos, sem a doença, 2 estão vivos com doença e 11 foram a óbito. Conclusão desse artigo. O sarcoma epitelioide é um subtipo raro de sarcoma de partes moles, que apresenta alta taxa da recidiva local, regional e a metastase à distância.
Incide principalmente nas extremidades de pacientes jovens, e o tratamento cirúrgico consiste em ressecção alargada com margens livres. Bom, e aqui, né, no próximo slide, a gente trouxe também uma tabela com alguns dados clínicos. Por exemplo, o caso 7, né, a idade do diagnóstico, né, do paciente era de 26 anos, o sítio primário é no braço, a cirurgia foi de amputação, as margens locais estavam comprometidas, estava com recidiva adjuvante, a metastase nodal também estava presente, a metastase à distância era no pulmão. E a situação do paciente é que ele chegou a óbito. Sou a Yasmin, eu sou do primeiro semestre de odontologia, e eu vou falar um pouquinho sobre as características histológicas, ou seja, as conformações das células a partir do momento em que elas possuem um desenvolvimento anormal de carcinoma, apodoma ou sarcoma. Falando um pouquinho do sarcoma, o sarcoma ele é arranjado em feixes, tecidos conjuntivos desorganizados e vasos sanguíneos anormais. O que acontece no sarcoma? Pode ter muito a hipercromasia. O que é hipercromasia? É uma característica observada em células ou em tecidos que apresentam uma coloração mais escura do que o normal devido ao aumento da quantidade de pigmento com a melanina. Então, a melanina ela pode aumentar muito a quantidade dela dentro da célula e trazer um pigmento anormal para ela. E essa hipercromasia, geralmente, ela está associada às células tumorais como o sarcoma. Aqui a gente tem um liposarcoma, como vocês podem ver, a primeira imagem, certo? Então, vocês podem perceber que o liposarcoma, ele é um câncer gorduroso, ele é do tecido adiposo, e ele acaba por ter um grande aumento, um grande volume dessa massa de lipídio, certo? No sarcoma, as células tumorais podem exibir também pleomorfismo, que são o tamanho e a forma do núcleo muito maior do que geralmente elas são, certo? Então, isso pode acontecer também. A gente tem o apodoma. O apodoma ele é muito característico por ser tumores capazes de secretar tipos de hormônios que são produzidos pelo próprio corpo, como a insulina e o glucagon. Ele também tem um padrão de crescimento muito de acumulação de câncer, como vocês podem ver ali na imagem histológica. E a gente também tem o carcinoma, né? Que o carcinoma, eu trouxe uma imagem de um câncer mamário, que tem a ver com carcinoma, né? E o que acontece? Ele acaba tendo um desenvolvimento muito rápido, uma divisão celular muito grande, mitótica, e pode acabar invadindo tecidos adjacentes. Então, ele acaba não só prejudicando o próprio tecido, como o mamário, mas também prejudicando outros tecidos. Ali a gente tem o carcinoma invasivo, né? E ali o lóbulo mamário, que acaba sendo invadido por ele também. E isso aumenta a relação núcleo-citoplasma, ou seja, o núcleo ele fica muito maior do que o citoplasma tem de tamanho. Então, é muito pequenininho o citoplasma e o núcleo fica muito grande. É basicamente isso, algumas características histológicas dos 3 tipos de câncer. Olá, meu nome é Ana Beatriz Machado, eu sou do curso de odontologia e vou comentar algumas curiosidades fatos mesmo sobre o carcinoma, sarcoma e o apodoma, ressaltando principalmente os seus sintomas. O carcinoma pode gerar verrugas, nódulos avermelhados ou arroxeados, feridas que não cicatrizam e até manchas que podem sangrar e até coçar. Bom, o diagnóstico desse carcinoma depende muito da região do qual está localizada para realizar o seu tratamento. Já os sarcomas geram dilatação, dor, inflamação e até ulceração, e são conhecidos mais de 100 subtipos de sarcoma, mas que são muito raros e atingem ali uma média de 2% da população. Os mais conhecidos são os sarcomas ósseos e os sarcomas de partes moles. Já no apodoma, um dos casos mais comuns entre os pacientes seria o atormento de dores agudas. Eles são detectados por acaso, mas caso haja algum sintoma diferente, eles são classificados como casos raros. Olá, meu nome é Arielle Martins, eu faço parte do curso de enfermagem, apresento a entrevista pela revista Sanofi, publicada em 2021, no qual se refere o caso da Maria de Fátima, 63 anos, diagnóstico tardio do câncer espinocelular. Tudo começou com uma cicatriz, anos depois, diagnóstico de leishmaniose, fez por 4 anos, depois de 16 biópsias, até então chegou o diagnóstico do câncer. Ela diz sobre a dificuldade do tratamento, ela chegou a fazer quimio rádio, porém ela conseguiu ter uma vida normal depois de amputar os membros. Então, apresento a vocês a imagem ao lado, onde fisicamente o câncer se expressa abaixo da boca. Além disso, tem do outro lado, na D, a imagem no qual se refere-se à questão das trilhas cancerígenas das células, aonde a gente consegue ver nitidamente a proliferação dessas células malignas.